8 de junho. Quero que você seja meu por inteiro, preenchido pela luz da minha presença. Eu abdiquei de tudo por você ao viver como homem, morrer por seus pecados e depois viver novamente. Não esconda nada de mim. Traga seus pensamentos mais secretos para dentro da luz do meu amor. Qualquer coisa, eu ficarei. Tudo sobre você, muito mais do que você próprio, mas sofreu minha de vida, esperando. Mãe, eu parei de escutar você. Não estou escutando. Também ficou ruim. Ficou ruim. Eu vou ler, então. Deixa que eu leio. Ela deve ter caído. Peraí. Quero que você seja meu por inteiro, preenchido pela luz da minha presença. Eu abdiquei de tudo por você, ao viver como homem, morrer por seus pecados e depois viver novamente. Não esconda nada de mim. Traga seus pensamentos mais secretos para dentro da luz do meu amor. Qualquer coisa que você me entregue, eu transformarei e purificarei. Sei tudo sobre você, muito mais do que você próprio. Mas essa palavra não está dando para ler. Refreio minha vontade de resolver sua vida, esperando que se aproxime de mim, pedindo ajuda. Imagine o esforço divino que isso exige, porque eu tenho todo o poder do céu e da terra. Busque minha face com o espírito aberto. Venha a minha presença com ação de graças, desejando ser transformado. Bom, vamos fechar os nossos olhos e agradecer, primeiramente, por estarmos aqui hoje, reunidos em nome de Deus, unidos com toda a espiritualidade amiga que nos inspira, e todos que estão aqui para ouvir, tanto encarnados quanto os desencarnados. Que possa ser um momento de alívio, um momento de descanso, de evangelho propriamente dito, que possamos sair daqui melhor do que estamos chegando, que possamos adentrar essas palavras inspirados, né, na melhora pessoal, na melhora íntima, que é a que mais importa. Os outros são os outros. Nós é que temos que trabalhar para nossa melhora. Nós é que devemos ter esse comprometimento de melhora, de autoconhecimento, de amor próprio, para que assim a gente possa levar esse bem, esse carinho, essa luz para quem está próximo de nós. Mas primeiro deve começar, né, pela gente. Que possamos sempre ser essa bondade, ser plenitude, calmaria, sempre tentando levar ao máximo bons sentimentos para fora de nós, bons sentimentos para o mundo, para a nossa cidade, enfim, que precisa tanto nesses períodos que estamos passando, que possamos sempre ser essa boa vibração, que possamos sempre estar em auxílio da espiritualidade que cuida tanto dessas partes, né, que cuidam tanto da energia do lugar em que estamos, que possamos vir a somar junto com eles. Muito obrigada a todos que estão aqui para ouvir e que possamos dar início ao nosso Evangelho. Assim seja. Assim seja.
Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Quem? Lívia! Vamos lá. O capítulo 23, item 4. Capítulo 23, item 4. É deixar pai, mãe e filhos. Vamos lá. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos, sua mulher, filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Um outro lhe disse: Jesus, eu vos seguirei. Senhor, eu vos seguirei, mas me permite dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, mãe, irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação à filha deixar seus pais para seguir seu esposo. O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem respeito, nem solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto e nos mostrando que os verdadeiros laços da afeição são os do espírito e não do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, a verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bom,
esse texto, né, me falou muito sobre a nossa jornada, né, a jornada de cada um, né, e a evolução. A gente pensa logo também, né, em evolução, né, e a gente pensa logo, só um minuto. Pronto. Então, fala muito sobre a nossa jornada, né? Porque nós estamos aqui, né, unidos pelos laços, né? Pelos laços físicos, né? Pois estamos num plano físico, mas a gente sabe que foi o que ele falou aqui no último parágrafo. O que vale são os laços espirituais, né? E a gente sabe que, dependendo, né, da relação pai e mãe, o filho, a filha, né, esposo, a esposa, esses laços, com certeza, né, é mais certo, né, de que venham de outras e outras reencarnações, né, se moldando, né? Às vezes vem como com um grande amor, um grande respeito, uma grande amizade, e às vezes com compromisso também, né? De um precisar auxiliar o outro ou precisar resolver, né, pendências que um acabou tendo com o outro em outras vidas. Enfim, essas relações, elas são como teias, né, de aranha, vamos assim dizer, ao longo das reencarnações. Elas são muito complexas. Não é só... Então, quando eu olho hoje para o meu pai, para minha mãe, hoje eles são meu pai e minha mãe, mas ontem, em outra reencarnação, quem será que eles foram, né? Então, tudo isso é muito complexo. Podem ter sido meus filhos, pode... Enfim, né? A gente sabe que isso pode mudar, né? De vida após vida, conforme a necessidade de compromisso, conforme a necessidade de evolução de cada um. E esse texto me fez pensar muito na nossa própria jornada. Eu acho que era isso mais ou menos, né? Também quem sou eu, né? Mas eu acho que era isso mais ou menos que Jesus queria falar, né? Que a gente, por mais que a gente esteja vivendo em comunidade, né? A gente não consegue viver sozinho, a gente sabe disso, né? A gente não consegue evoluir sozinho, né? Vamos assim dizer, a gente precisa dessas relações, né? De família, colegas de trabalho, colegas da vida social mesmo, enfim, colegas online, né, na internet. A gente precisa dessa socialização, né, dessa amizade que pode gerar um amor, né, um carinho. Então, a gente sabe que isso tudo é necessário para a nossa evolução. Porém, o nosso crescimento, né, a nossa realização depende unicamente de nós mesmos, né? Não tem como a minha mãe me pegar no colo a vida inteira e me auxiliar na minha evolução se eu não quiser, entendeu? Tudo depende de mim, né? Ela pode me ajudar no dia a dia como mãe, né? Me passando os ensinamentos, as experiências que ela teve, né? Coisas que ela fez e foram coisas boas para ela, coisas que ela fez que não foram tão legais e que ela pode passar para mim como um alerta. Isso acontece. Agora, só depende de mim, né? Quais atitudes eu vou tomar e quais decisões para a minha vida. A gente tem o livre-arbítrio, não só espiritualmente falando, a espiritualidade é Deus, deixa que eu decida as coisas por mim. Também, mas os nossos pais, irmãos, enfim, quem quer que seja, eles nos ensinam, nos educam, mas cabe a nós, né, levar adiante aquilo ou não, o que faz bem para a gente ou o que não vai fazer tão bem para a gente e para a nossa evolução. Então, aqui, quando Jesus ele veio falar, né, deixar, é até meio chocante, né, deixar pai, mães e filhos, né,
parece até um abandono, né? E não é isso. Ele traz a gente para a nossa responsabilidade pessoal, né? Cada um tem a sua jornada. Eu vivo com a minha família, né? Com as experiências que a minha família teve, enfim, ao longo da vida, se passou por alguma dificuldade, alguma necessidade, se teve uma boa vida, se não teve uma boa vida, mas depende de mim pegar todas essas experiências e acrescentar ou não na minha essência, né? Isso só depende de mim, né? Tem pessoas, a gente vê aí que tem pais e mães maravilhosos, né? E a pessoa não seguiu um caminho tão legal, mas a decisão foi dela, ou vice-versa, depende, cada história é uma história, né? Então, aqui ele fala muito dessa independência, e essa independência, né, nos auxilia a não gerar o apego emocional, né? A gente fala tanto aqui de apego material, né, que quando a gente desencarnar, né, não quero pensar, né, na imagem, deixa a casa, deixa o celular, o carro, não vamos levar nada disso. Beleza, a gente como espírita, a gente sabe disso. Mas e o que passa dentro do nosso coração? E o nosso apego emocional? Então, Jesus, ele também, esse texto também me transmite muito isso, né? Será que eu vou ficar agarrada aqui, né? Em quem ainda continuar por aqui, né? Um filho meu, não sei, meu esposo, não sei, será que eu ainda vou ficar agarrada e não vou querer sair de perto? Então, a gente também tem que trabalhar isso, né? A partir do momento que eu trabalho a minha independência também afetiva, né? Eu não estou falando que a gente não tem que deixar de amar, a gente tem que amar, tem que cuidar, né? Enfim, tudo isso, a gente sabe disso. E quanto mais amor, melhor ainda. Mas a gente precisa saber que nós respondemos pela nossa vida, tanto física quanto espiritual. Que o meu marido, por mais que passe, às vezes, o dia inteiro comigo, né? Quando está de folga, enfim, que a gente viva juntos, a gente divida tudo junto e tal, ele é ele e eu sou eu. Eu vou responder pelos meus atos e pela minha evolução. E ele vai responder pelos atos dele e pela evolução dele, o que fez, o que deixou de fazer, enfim, suas escolhas. Então, a gente não pode ter esse apego emocional, a gente não pode se fazer de vítima e colocar a culpa no outro. Eu não... A minha encarnação dessa vez não deu muito certo porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, não me deixou evoluir direito. Erradamente. Quem se prejudicou foi você mesmo, que deixou o outro prejudicar você. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Quando Jesus ele fala, né, algumas frases, né, que chocam a gente, né, tem até aquela, né, quem não odiar seu pai e sua mãe, né, e a gente já sabe que devido às traduções não é bem assim, né? Ele fala muito disso, desse apego, né, sentimental, emocional, para onde a gente está levando tudo isso. E da gente lembrar, né, que mesmo a gente vindo a desencarnar, né, essa é a única certeza, né, que a gente tem aqui, que um dia a gente vai desencarnar, que quem realmente ficou com a gente, quem realmente está do nosso lado, né, numa sintonia, num amor, numa simpatia, né, de almas, né, de espírito para espírito, vai continuar conosco. Independente se a pessoa vai ficar aqui e eu vou desencarnar na frente, ou vice-versa, independente disso, esses laços nunca são rompidos, né? Eu vou continuar com um certo contato com essa pessoa, a pessoa vai continuar nesse contato comigo, e quem sabe numa próxima vida a gente venha, né, mais uma vez juntos para auxiliar um e outro, né? Mas cada um sempre na sua jornada. A gente tem que criar sempre essa independência, né, emocional.
lembrar sempre do quão ruim pode ser o apego afetivo, como eu falei, né? As pessoas que vão na nossa frente, né? Pode ter certeza que o mesmo sentimento que nós temos, elas também têm pela gente, e a gente não deve ficar puxando, né, essas pessoas, porque além de prejudicar a nossa evolução, também vai prejudicar a pessoa que vai ficar lá, poxa, fulano está mal, e vai sentir tudo que você está sentindo. Então, é sempre pensar nos que já foram, né? Primeiro, fazer uma prece, né? Eu acho que é o essencial. E também estar em prece, né? Quando bater aquela angústia, né? Aquela saudade, fazer uma prece para a pessoa, desejar que ela esteja bem, né? E sempre pensar nela feliz, tranquila, plena, da melhor forma possível, e que é temporário, né? A gente não fica separado quando a gente está junto mesmo, quando a gente ama mesmo e tem esse laço, a gente não fica separado por muito tempo, né? Então, eu vou parar de falar, porque eu já falei muito hoje. Mas falou muito bem, tudo direitinho. Então, toda essa estranha moral, né, desse capítulo, a gente se choca, né? Ué, Jesus falou isso, mas eu acredito que esse choque foi importante para poder essa palavra ficar viva até hoje, né? E a gente saber interpretar, não interpretar ao pé da letra, né? Tudo o que a Lívia falou fez muito sentido. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Assim, o mais importante, né, que ele quis destacar aqui, abandonar pai, mãe, filhos. Ele quis falar assim, gente, o mais importante aqui na Terra é o desenvolvimento, né? A finalidade é você se desenvolver intelectualmente, moralmente, para o seu espírito poder evoluir. Não ficar apegado às coisas materiais, às pessoas, né? Então, de uma maneira assim que choca, ele falou para poder a gente prestar mais atenção nas coisas do alto, né? E esse abandono, né, entre aspas, eles são necessários na nossa vida, né? Quando a gente casa, a gente sai do nosso lar, do nosso convívio ali com os nossos pais, quando a gente vai estudar ou, de repente, trabalhar em outro lugar. Tem vários abandonos que acontecem no decorrer da nossa vida. E esses abandonos são necessários para a gente poder aprender a agir por si só, a agir, né? Porque a gente, agindo, né, sozinhos, a gente aprende a viver, a gente tem oportunidade de aprendizado com outras novas experiências, com outras pessoas. Então, quando a gente abandona, entre aspas, e a gente segue em rumo de novas experiências, a gente cresce. E todo abandono tem esse crescimento, né? Esse amadurecimento. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Ninguém? Fala, Nani. Eu achei muito bacana, porque a gente já leu esse texto algumas vezes, e é sempre aquilo, cada vez que se lê, tem atenção em algo diferente. E hoje, quando a Lívia falou desses ensinamentos, acendeu uma luzinha aqui, que assim, a gente precisa, sim, reconhecer todos os ensinamentos que nós recebemos em casa, né? Só que tem uma hora que a gente tem que ficar independente, criar nossa família, traçar o nosso caminho, né? A gente não tem como a gente ficar andando no mesmo trilho que os nossos pais andaram, porque as experiências que eles tiveram foram umas, e nós temos outras vivências, outro tempo. Eu achei muito legal essa sacada de que esse abandonar pai, mãe, filho, lembrando de que a pobreza das palavras, né, daquela época, às vezes uma palavra tinha um monte de sinônimo, né, e nem sempre era tão adequado
E aí, como a Suzana falou, esse tema aqui, esse capítulo Estranha Moral, quando a gente ouve determinadas coisas, a gente até assusta, né? Sabendo que veio do Cristo e que é assim tão forte, mas o jeito de falar também, ainda agora eu estava fazendo um estudo e falava exatamente isso, era para chocar, né? Para que a gente fosse impactado e começar a raciocinar. Eu acho que é exatamente isso. Só que muitas vezes, quando a gente lê, a gente choca e para, e critica, né? A gente não vai além. E o objetivo não é esse, a gente parar e raciocinar em cima o porquê. Aquele que pregava o amor era tão correto, era tão bom, ele diria isso, e a gente começar a aprender em cima dos ensinamentos do Cristo. E eu achei assim maravilhoso. Era uma coisa que também esse abandonar pai e mãe, ou odiar, né, conforme vem em alguns evangelhos, era uma coisa que falava assim, meu Deus do céu, será que não tinha outra palavra melhor para colocar aqui? Mas é realmente para chocar, né, e para a gente começar a caminhar, raciocinar. Era isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Então, vou chamar a Nani para cantar a música pra gente. Tá, Nani? Vem, Nani! E aí, só, eu esqueci de falar, deixei para falar agora, né? Eu estava lembrando, fazendo uma comparação, assim, a um barco, né? O barco é construído e está ali no cais, todo bonitinho, mas ele só é provado mesmo quando ele vai para o mar, né? Enquanto está ali, ele está perfeito, né? Porque ele está seguro, né? Pelas cordas, e a gente não sabe se ele tá bom, se vai afundar, se está de lado, não sei muito bem essa linguagem náutica, mas é por aí, né? Ele foi feito para navegar, ele não foi feito para ficar ali. Da mesma forma, nós fomos criados pelos nossos pais, mas como a gente ouve muito, os filhos são criados para o mundo, né? Eles não são criados para a gente. E aí a gente tem que fazer o melhor, mas tem uma hora que eles vão, que nós vamos, né? Acho que todos nós já fizemos esse trilhar e a gente só sabe se aprendeu mesmo quando vem as provas da vida, que a gente se saia bem. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem para lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Lembrando que nós sempre teremos um guia. A hora em que for necessária a partida, que a gente vá confiante em todos os ensinamentos, toda a educação, todo o amor que nós recebemos e confiando que do alto há seres que nos querem tão bem, que zelam com tanto cuidado por nós, que nós podemos seguir na certeza de que estamos sempre acompanhados. Agradecendo mais uma vez a Deus por mais um dia em nossas vidas, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de termos levantado, estarmos respirando. Tivemos o alimento,
temos o teto que nos protege, temos o amor dos nossos familiares. Obrigada, Senhor. Obrigada pela fluidificação das águas e pelo remédio que é tão necessário e é sempre colocado nela, na medida das nossas necessidades, que possamos aproveitá-lo. Que sejamos sempre luz, que a gente caminhe com confiança e muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo essa música, hein? Vamos tirar nossa foto? É o Mar da Vida, da Lanfilho, que lindo. Luiz. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Obrigada.